Fala aos nossos corações o que nós precisamos ouvir, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, só desligar. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, você que nos visita nessa noite, amém? Dia tão oportuno, feliz, né? Glória a Deus, aleluia, onde é celebrado o Dia dos Pais. Mas às vezes passa pela nossa mente um esquecimento de que nós temos um Pai Celestial que cuida de nós, né? Muitas das vezes nós temos o nosso pai da terra. Eu fui um filho que, né, fui frustrado, né, diante de uma separação dos meus pais. Mas glória a Deus, quando eu reconheci e compreendi que eu tinha um pai no céu que cuidava de mim, a minha história começou a mudar. As coisas começaram a ser diferentes em nome de Jesus. E creio que nessa noite Deus vai revelar o teu coração. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, aí depois nós pulamos lá para o versículo 11, glória a Deus e aleluias. Onde assim diz a palavra do Senhor, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou aqui em nome de Jesus. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Esses dois tipos de pessoas eram pessoas rejeitadas naquele tempo. Publicanos, que eram cobradores de impostos, e pecadores. E os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele é especialista, glória a Deus e aleluia, em pegar os improváveis, irmãos. Em pegar aqueles que são improváveis, aonde a família já, glória a Deus e aleluia, acha que não tem mais solução, acha que não tem mais jeito, aonde a sociedade por muitas das vezes ignora Deus. Jesus, ele é especialista em pegar aqueles que são realmente rejeitados e transformar. E nós vemos que nesse contexto, Jesus, ele é repreendido por dois tipos de pessoas também que havia naquele momento: fariseus e escribas. Porque Jesus, ele gosta realmente de resgatar, glória a Deus e aleluias, o pecador. Jesus gosta realmente de sentar com esse tipo de pessoas, para expressar os seus sentimentos de amor para esses filhos amados que estão perdidos. Versículo 11 diz que ele prosseguiu: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E eles repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quanto aos empregados de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui padecendo fome. Eu me levantei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi ao seu pai.
E quando ainda estava longe, seu pai o avistou, encheu-se de íntima compaixão, e correndo lançou seu pescoço e o beijou. Filho, lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés, trazei também o bezerro cevado, matai-o, e então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O primeiro contexto que nós podemos achar aqui nessa palavra é que o filho estava na casa do pai, mas estava se sentindo infeliz. Ele achava que na casa do pai ele não tinha felicidade. E ele achou que poderia preencher esse vazio que estava dentro dele saindo da casa do pai. Deus conhece, irmão, conhece todos os corações que aqui estão presentes. Um dia você estava na casa do pai, mas chegou certo momento na casa do pai que você se sentiu infeliz. De alguma forma você foi machucado. De alguma forma, glória a Deus e aleluia, você ficou entristecido com algo que aconteceu na casa do seu pai. E assim como este filho amado, você decidiu sair da casa do pai. Você estava infeliz. Você achava que na casa do seu pai, glória a Deus e aleluia, tinha algo de errado. E quando nós estamos infelizes, irmãos, nós não vamos encontrar na casa do nosso Pai Celestial coisas boas. Nós só vamos, diante da nossa infelicidade, encontrar defeitos. O meu foi ao contrário, irmão. Foi o meu pai que saiu de casa. Aí você imagine, alguns conhecem um pouco da minha história, um menino de 12 anos, glória a Deus e aleluia, sem um pai presente, sem ter uma referência do meu lado. Imagine aí os convites que eu como filho recebi, não tendo aquela referência, aquele suporte, aquele pai que me abraçava, que falava as palavras bonitas, mas ao meu lado. Imagine aí. Não é diferente quando nós estamos longe da casa do nosso Pai Celestial. Nós achamos que lá fora tudo, glória a Deus e aleluia, que é oferecido a nós vai preencher o vazio, glória a Deus e aleluia, que está dentro de nós. Eu te digo que não vai. Tu pode andar em muitos lugares, tu pode usufruir de muitas coisas fora da casa do Pai, mas o preenchimento que o teu Pai Celestial vai te dar é só se tu estiver na casa dele. Glória a Deus e aleluia. E Deus, Jesus, como é um pai amoroso para com os seus filhos, Ele vai justamente atrás daquelas pessoas que estão se sentindo infelizes, João Marcos, que resolveram sair da casa dele, da presença dele. Não, se lembre disso, você nunca foi esquecido pelo teu Pai que está no céu. De nenhuma maneira Ele te esqueceu. Pode você já ter estado na casa dele, ou pode você ainda não ter entrado na casa dele. De nenhuma maneira Ele te esqueceu, porque Ele te criou com um propósito de se tornar filho dele. E uma vez que nós se tornamos filhos de Deus, ninguém apaga. Não é os seus erros, os seus pecados que vão apagar isso, porque um dia você vai ter este encontro, um dia você vai retornar este encontro com o teu pai. Sabe aquele pai que tu se sente seguro?
que tu tenha segurança que Ele está ao teu lado, te protegendo, te guiando, te alertando, fazendo que tu não tropece numa pedra pelo meio do caminho. Este é Deus. Glória a Deus. Este é Deus. Aí olha, irmãos, num contexto como esse, né? A carga que está sobre a minha vida, o peso, irmão, de ser para os meus filhos aquilo que eu não recebi em certos momentos do meu pai após os 12 anos. Imagine a responsabilidade de eu ser agora dentro da minha casa a referência que após os 12 anos eu não tive mais do meu pai. Não é fácil, irmão. Glória a Deus e aleluia. E esse filho, ele decide ir para uma terra distante. Em alguns contextos da palavra de Deus, um país distante. Ele pede ao seu pai aquilo que lhe pertencia, mas creio que ali não era o momento certo dele pedir ao seu pai aquilo, porque era herança, já era do filho, ninguém ia tomar aquela herança. Mas ele decide antecipar aquilo que o pai já ia entregar a ele, era dele. Sabe por que hoje tem filhos de Deus frustrados? Porque queriam algo no seu tempo e o seu pai não deu porque não era o tempo certo. Não era o tempo certo de Deus. Imagine, ele estava abastecido de umas riquezas enormes, porque aquele pai era rico, ele tinha dinheiro. Ele tinha uma conta bancária recheada, cheia. E acredito que aquilo que chegou na mão daquele filho era dinheiro, irmão. Que dava para comprar qualquer coisa na terra distante que ele foi. Veja que quando nós saímos da casa do pai, irmão, e nós saímos, glória a Deus, aleluia, com a riqueza, antecipamos aquilo que era no tempo certo para Deus nos entregar. Veja que lota de amigos, irmão. Está falando aqui quem já teve em roda, em mesa de bar, irmão. Quando a gente dá com dinheiro, a gente é recheado de amigos. Longe de Deus, distante do nosso Pai, que nos ama, glória a Deus e aleluia, que nos protege, que nos guarda, e eu já tive. Sem conhecer, meu Deus tão poderoso, aquele Pai, glória a Deus e aleluia, mas Ele estava lá me guardando. Então aquele filho, ele estava rodeado de amigos, irmãos. Imagine as festas que aquele filho dava. Imagine o que era oferecido naquelas festas. Imagine aí de tudo, irmão. Só que quando nós antecipamos aquilo que é para Deus nos entregar no tempo certo, se acaba. Se acaba. E chega um certo momento daquele filho que ele se vê sem nada. Toda aquela riqueza que foi gastada, talvez com bebida, com mulheres, com qualquer coisa daquele momento, se acabou. Aí tu imagine aí, Danilo, glória a Deus e aleluia, os amigos dele, onde é que estavam? Correu todo mundo, irmão. Não tinha mais ninguém perto daquele homem. Quando ele tinha riqueza, era cheio de amigos. Quando ela se acabou, tudinho fugiu. Todos fugiram. Desapareceu aquelas pessoas. Aquele filho, ele estava inconsciente, infeliz e inconsciente na casa do pai e longe da casa do pai, João Marcos. Aí o que lhe sobra? Cuidar de porcos. O texto diz que ele desejava, irmãos, ele desejava comer aquilo que sobrava dos porcos. A lavagem hoje, né?
só resto de comida, ele desejava, ele estava com tanta fome, já sem dinheiro, que ele desejou comer as lavagens dos porcos. E o texto diz que nem isso davam a ele. Nem isso, Cícero. Quando nós saímos da casa do Pai, quando nós saímos da presença do Pai, nem a lavagem do porco nós conseguimos comer. Veja onde é que leva um filho infeliz. E o texto crava bem, irmãos, a imagem de um pai e de um filho. O Senhor quis trazer no contexto ali, glória a Deus e aleluias, a importância de um filho de Deus estar próximo, estar dentro da casa do seu pai. O texto diz que ele estava perdido na casa do pai, e quando ele sai da casa do pai, ele continua mais perdido ainda. Vê se não é assim, irmão. Muitas das vezes estamos na casa do pai, perdidos, pensamentos longe, pensando em coisas lá fora, longe. E quando saímos, esse desejo, esse anseio, ele aumenta cada vez mais, para nos levar a uma vida de destruição. Você vê quando um casal está infeliz, o que acontece dentro desse relacionamento? Separação. Veja que quando o filho ele está infeliz com o seu pai, o que acontece? Esse filho sai da casa do pai. Você vê que quando a família ela está infeliz, é uma família que briga, é só coisas ruins acontecendo, essa família todos saem um perto um do outro, não tem mais aquela proximidade. E quando não há essa proximidade, irmãos, o que acontece? Destruição. Aquele filho, ele chega ao máximo da destruição da vida dele, as últimas consequências da vida dele. O que resta a esse filho? Arrependimento. O Senhor chama para te arrepender hoje, filho amado, filha amada. O Senhor está te chamando hoje ao arrependimento. Um dia tu vai se lembrar desta palavra que o Senhor está ministrando aqui. Eu sou só instrumento, mensageiro. Quem ministra é o Espírito Santo de Deus ao teu coração. Um dia tu irás se lembrar do que o Senhor falou nessa noite. E acredito que aquele filho, glória a Deus e aleluia, quando ele sai da casa do pai, ele talvez pensava, né? Poxa, o texto diz, os empregados eles comem do melhor, e eu aqui, nem esta lavagem eu consigo comer. Eu vou retornar para a casa do pai. Só que ele pensava nisso, João Marcos, mas os dias iam se adiando, iam se passando. Veja se não é assim conosco. Nós até desejamos sair da cadeira, aceitar Jesus. Nós até desejamos se reconciliar, mas deixamos para amanhã o que é para fazer no momento. Não é questão de palavras, é questão de ação. Arrependimento não são só palavras, mas são ação. Quem tem ação de arrependimento longe da casa do pai, ele levanta a mão, ele vem aqui à frente, ele chora, ele faz qualquer coisa, porque ele está desejando voltar para a presença do pai novamente. Sabe aquela pessoa que às vezes eu vou voltar para o Senhor, eu vou voltar para a casa do meu pai, e há dia, e os dias vão se passando, e as coisas vão acontecendo, e o inimigo ele vai ganhando espaço quando nós estamos distante da casa do pai. Ele invade, ele vai oferecer as bolotas aqui, ele oferecia a sujeira, irmão, o resto daqueles porcos que ele não conseguia comer aquilo, não chegava nem até a ele. E o Senhor a cada dia, aquele pai a cada dia, o texto diz que ele esperava o filho retornar. Sabe o que é que Deus está dizendo para tu nessa noite? Ele está esperando o teu retorno. Ele anseiava, João Marcos, aquele filho retornar. O texto diz que ele esperava. Imagine como estava aquele pai desejando a volta do seu filho. Imagine como é que Deus está nesse momento se sentindo, querendo que tu retorne, ou querendo que tu decida vir para a casa dele.
Só que quando ele está ali cuidando dos porcos, ele já está consciente, João Marcos. Ele já não mais está inconsciente, mas ele já está consciente do que ele está passando. Porque o texto vai dizer: poxa, os empregados do meu pai, eles têm uma mesa, eles sentam na mesa, eles usufruem do melhor, e eu aqui. Ele já está consciente de que o distanciamento da casa do pai, aonde levou ele à destruição e ao pecado. Nós vamos por esse texto ver, irmãos, que ele estava insatisfeito, dentro da casa do seu pai, insatisfeito, João Marcos. Nós vamos, o pai era rico, ele era abastecido de tudo, não faltava nada, e o cara insatisfeito, querendo aquilo que já era dele, pertencia a ele. A insatisfação leva nós a tomar decisões erradas que têm consequências. Tem consequências. Meu pai decide sair de casa e eu tenho 12 anos e meu irmão tem 8, e a primeira coisa que acontece com a minha mãe era a depressão. Aí tu imagina a responsabilidade de um menino de 12 anos ter que cuidar da mãe, e com o irmão de 8 para 9 anos já querendo ir, naquele tempo era baile funk, querendo ir para baile funk. Imagine a pressão que estava sobre a minha vida por não ter mais a referência dentro de casa. Quando nós não temos a referência de Deus na nossa vida, Ele como nosso Pai, irmãos. Por isso que hoje tem muitas pessoas depressivas, irmão, dando cabo da sua vida, pensando em tirar a sua vida. Hoje as tragédias dentro das famílias, irmão, porque eles não têm a referência de Deus como seu Pai. A referência do seu pai terreno. E às vezes o nosso pai terreno, ele comete erro, porque nós estamos sujeitos a erros. As consequências, irmãos, de o meu pai não ter Deus como o pai dele, foram trágicas. Foram trágicas. Já contei para os irmãos, mas Deus manda eu contar de novo. Certo dia, já vários dias sem dormir dentro de casa, pastorando a minha mãe, porque as palavras eram de morte. Eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar, porque não aguento mais. E certa vez, por não aguentar, minha mãe fala tanto isso, e cansado já de passar noites acordadas, eu dormi. E quando foi 5 horas da manhã que eu procuro a minha mãe, eu não vejo ela, que eu abro a janela e minha mãe está com o revólver na cabeça, irmãos. 38 apontado assim. Aí eu parei, irmão. Eu não tive ação de nada. Minha mãe aperta o gatilho 3 vezes. Eu só escutava té, té, té. Foi o tempo que eu volto ao normal. Quando eu pulo a janela, que eu pego o revólver, que eu abro, tambor sem bala, irmão. Meu avô um dia antes costumava limpar o revólver, as balas, e um dia antes Deus já sabia o que ia acontecer no outro dia. Fez o meu avô limpar o revólver e não colocar as balas. E a tragédia que poderia ser maior, irmão. Glória a Deus e aleluia. Deus começou a entrar em ação. Deus começou a dizer que tinha projeto. Deus começou. Ali naquele momento, sem conhecer a palavra de Deus, eu já comecei a enxergar, irmão, que o Deus que alguns falavam era existente, porque só Deus para fazer algo como isso. Um dia antes pegar o meu avô e fazer uma ação daquela para no outro dia não ter uma tragédia dentro de casa. Estou contando aqui porque Deus manda contar, irmão, certo? E quando Deus manda contar, a gente tem que colocar para fora em nome de Jesus. Só que chega um momento do Sila desse filho, vinha um arrependimento. O texto diz que o pai, ele enxerga de longe o filho vindo. A alegria daquele pai, irmão, não dá nem para decifrar. É tamanha aquela alegria por já enxergar o seu filho vindo. E o texto diz que os dois correm um diante para o outro e se abraçam, e o pai beija o seu filho. Sabe o que é que Deus está dizendo?
Deus quer te abraçar nessa noite. Deus quer que tu sinta o abraço dele nessa noite. Deus nessa noite quer deferir sobre o teu rosto um beijo sincero, verdadeiro. Um beijo que vai te levar a tu pensar, a tu se conscientizar nesse momento em retornar para a casa do Pai. Aquele filho, ele não tinha mais controle de nada. O texto diz que o filho, ele estava descontrolado, dissolutamente fala de uma pessoa que é descontrolada, uma pessoa que não tem mais controle de nada, uma pessoa que não tem mais critérios. Só que por cometer esta decisão, tomar esta decisão, aquele filho, ele foi humilhado. Mas o texto diz, glória a Deus e aleluias, que aqueles que estão sendo humilhados, Deus vai exaltar em nome de Jesus. Aquele filho, ele foi exaltado pelo seu pai quando ele decidiu retornar para a casa do pai. O texto vai dizer, irmãos, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, quero retornar, pai. Me faz que eu seja como pelo menos como teus empregados. Pai, o quê? Não. Ei, traz a melhor roupa que tem aí. Traz o anel, coloca no dedo dele. A melhor sandália, o sapato daquela época, traz e coloca nos pés dele. Vai falar de um bezerro cevado. Era um dos mais cuidados, irmão. As coisas melhores aquele bezerro ele ingeria. Traz aí o bezerro cevado. Você pode estar até achando que longe da casa do Pai, glória a Deus e aleluia, você vai ter toda essa mordomia. Vai não, irmão, um dia se acaba. A mordomia que nós vamos ter, irmão, glória a Deus, aquilo que o Senhor vai nos entregar de graça, Ele não cobra nada, Ele só quer a nossa obediência. Ei, irmão, não dá nem para imaginar aquilo que Deus vai nos entregar, irmão. Ei, está sendo construído ruas de ouro e de cristais, irmão. Imagina aí tu pisar num lugar desse que é santo. É essa construção que Deus está fazendo para ti como filho. Você sabe o que é que o inimigo apresenta para nós, irmãos? Um lago de fogo, irmão, enxofre, onde a alma, glória a Deus e aleluia, o sofrimento é tão grande, irmão, nesse local. Mas aquilo que o teu pai prepara para ti e para mim, irmão, não dá nem para imaginar aquele local. É um local lindo, especial, feito especialmente para você que é filho. Mas para que você usufrua disso, você precisa estar na casa do Pai. Você precisa estar na presença do Pai. O filho disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante a ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao meu servo: trazei tudo do melhor, vesti, coloca o anel, traz o bezerro, porque este meu filho amado estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ei, irmão, glória a Deus e aleluia. Quando nós retornamos para a casa do Pai, glória a Deus, quando nós temos a referência desse Pai, ei, irmão, a festa, glória a Deus e aleluia, não dá nem para imaginar como é a festa no céu, quando um filho ele decide se arrepender e retornar para a casa do Pai. Se você acha que aqui nós festejamos, pulamos, choramos, se alegrando, imagine como está no alto dos céus. A palavra de Deus é forte, irmão. A palavra de Deus, ela vem de encontro ao nosso coração. Muitas vezes nós estamos perdidos longe da casa do Pai. E você vê que nas parábolas antes, ele vai falar da ovelha perdida e da dracma perdida, até chegar o filho pródigo. Mas a referência maior nesse texto é o Pai, irmão.
A epígrafe do texto fala filho pródigo, mas você vê que o que é mais citado aqui é a ação do pai. Sabe onde o teu pai vai te colocar? Glória a Deus e aleluia. Onde ninguém consegue te colocar. Sabe a transformação que o teu pai pode fazer, tu como um filho dele? Que glória a Deus e aleluia. As pessoas falam até assim: eu não acredito que isso aconteceu. Vou falar aqui do Cícero, posso, Cícero? Cícero aqui, irmão, veio para a presença de Deus bêbado. Foi assim, Cícero? Um segurava de um lado e um segurava do outro. Quase não chegava aqui próximo do altar para aceitar Jesus. Ficou bom na hora, passou todo o álcool. Cícero aqui cheirava álcool, irmão. Mas um dia, o pai, ele teve um encontro com o pai dele celestial. A história mudou, irmão. Veja se a tua história ela não está mudando a cada dia. Veja se Deus não está te chamando para a tua história ser mudada, para tu ser referência como o pai terreno para os teus filhos. Mas de nenhuma maneira você viu aqui o pai indo contra o filho. Você quer seus bens, filho? Está aqui. Está aqui, filho, o que é seu? O pai podia muito bem dizer: isso aqui é seu, mas eu não vou lhe dar agora. Você vai ficar aqui. Deus não força o teu pai celestial a você ficar na casa dele, a você estar na presença dele. O que você quer, glória a Deus e aleluia, por ele não te dá e tu decidiu, insatisfeito, sair da casa do pai. Mas tu está pensando que o teu pai celestial está com os braços fechados? Ele está com os braços abertos, te esperando. Ele anseia por te esperar. Ele anseia, desejando você vir até ele e você se abraçar com ele. E quando o filho falou, né? O pai podia muito bem impor regras, né? Você vai vir, você vai trabalhar lá com os empregados. Você vai ser castigado aqui. Você só vai comer se você trabalhar igual os empregados. O pai deu o melhor, irmão. Ei, o teu pai quer te entregar, sabe o que é o melhor? Ainda aquilo que tu não usufruiu, o teu pai quer te entregar. Mas toma uma decisão, pelo amor de Deus. Decide no teu coração. Acredito que o teu coração está palpitando, porque foi assim comigo. Estava sentado lá onde o Emerson está, ainda me lembro. Bem, né, para o menos por ali. Coração. Eu quero esse pai, eu quero esse pai. Aí naquele momento, meu irmão, eu passei a enxergar a referência de um pai que me protegia. Poxa, meu irmão. Eu aqui numa roda de bebida, numa destruição, mas nunca faltou nada em casa. Eu aqui fazendo coisas erradas, mas sempre chegou, né? Deus suprindo a minha necessidade. Eu preciso ir lá, porque a referência que eu tinha da casa do meu pai, glória a Deus e aleluia, desse pai celestial que hoje eu tenho na minha vida, o que aqueles abençoados fazem dentro daquela casa? Esse filho, irmão, era abastecido de tudo. Ele achou que a felicidade dele estava fora da casa do seu pai. Eu achei que eu era feliz, irmão. Eu achei que sobre mim estava toda a felicidade, por ter dinheiro no bolso, por ter um emprego, por ter uma casa para morar. Eu achei que eu era feliz. Mas sabe o que acontecia comigo no outro dia, depois de uma felicidade momentânea? Um vazio, irmão, que eu não conseguia preencher com as coisas fora da casa do meu pai. Eu não conseguia. Todo aquele vazio, irmãos, foi preenchido na minha vida quando eu cheguei na casa do meu pai celestial. Só que chega um momento que longe da casa do pai vem a tristeza. Esse filho se entristeceu.
Poxa, talvez eu possa até pensar assim, irmão. Poxa, meu irmão, o que eu fiz? Por que eu fui pedir o que já era meu e fui, gastei, botei tudo no mato? Para que eu fiz isso? Porque acredita em João Marcos, ali cuidando daqueles porcos, ele pensou várias coisas. A Bíblia vai citar algumas coisas, mas ali imaginações na mente dele passou muitas. Chiqueiro, irmão. Foi limpar o chiqueiro e desejou aquilo ali, mas nem aquilo ali ele conseguia. Sabe por que hoje, irmãos, nós estamos num índice muito grande de pessoas depressivas, né? Pessoas que realmente não têm mais vontade de viver, não querem mais viver, querem acabar, querem achar que tirando a sua vida vai se acabar com tudo, irmão. Sabe por que o índice está tão alto assim, irmão? Porque as pessoas, elas não têm a referência do Pai Celestial. Daquele Pai que cuida, daquele Pai que abraça, daquele Pai que ama, daquele Pai que corrige. As pessoas não têm. Porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Imagine aí o tamanho da festa que aconteceu quando aquele filho retornou para a casa do seu pai. Acredito que as melhores coisas que estavam à disposição daquele filho foi lhe entregue, foi usufruída por ele. Acredito que começou a avivar no coração daquele filho, glória a Deus e aleluias, o amor pelo seu pai. As crianças aqui apresentando, né? Aí Samuel, vai ali, macho. Samuel, vai ali. Fala alguma coisa pro teu pai, mas Samuel é bênção. Porque, irmãos, um dos maiores empecilhos hoje, irmãos, está no seio de uma família, a convivência entre pais e filhos. Os filhos acham que, como nesse contexto, eles podem tomar suas decisões, podem fazer o que querem. E o pai terreno, ele ainda quer impedir. O pai da terra, ele ainda impede. Nosso Pai Celestial, ele deixa, irmão. Vai, filho, para ver até onde que tu vai. Eu vou ver até onde que tu consegue ir sem a referência de eu para contigo que sou teu pai. Um dia, irmãos, um filho sem a referência do pai, um dia essa caminhada tem um fim. Um filho com a referência do seu Pai Celestial, essa caminhada ela não para, ela é eterna, ela é até a eternidade. Chamar o grupo de louvor para cá. Certo? Então, enquanto o grupo de louvor vai adorando o nome do Senhor, né? Glória a Deus e aleluia. Se o teu coração estiver aí palpitando, desejando, querendo, ansiando retornar para a casa do Pai, ou querendo vir para a casa do Pai, Deus te chama